Olá, pessoal. É um prazer hoje ter aqui conosco o professor Cássio, né, Ibiapina. O professor Cássio, ele vem de uma origem mineira, é mineiro. Os estados de Minas Gerais têm uma grande reputação em educação médica e eu tenho o prazer de recebê-lo aqui conosco nesse novo EducaCast. E o professor Cássio, né, vou chamar de Cássio, é colega de longa data e me chamou bastante atenção o currículo dele. É um currículo muito extenso, um currículo que envolve desde assistência, ensino e inovação. Muito parecido com a minha formação de base, né? Ele tem um doutorado importante, ele é professor titular numa universidade importante, eu também era professor titular numa universidade também bem importante em ensino. Então vai ser muito legal esse papo, que ele vai trazer um pouco do conhecimento em educação médica lá de uma região do Brasil, estado de Minas Gerais, que é excelência nesse processo. E eu vou pedir de imediato para o professor Cássio, para o Cássio, se apresentar rapidamente e a gente começar um bate-papo legal, Cássio. Sim, então é uma alegria estar aqui hoje, né? A gente tem essa conexão assim da inquietude da vida, de não se acomodar na zona de conforto. Então, é uma alegria estar aqui de perto, podendo ter essa conversa hoje. Então, eu sou de Juiz de Fora. Meu nome é Cássio Ibiapina. Ibiapina é um nome cearense. Meu pai foi médico, professor em Juiz de Fora. Ele era chamado um professor mítico, porque ele, naquela época, na década de 70, ele já dava aula de medicina, declamando poesia, cordel. Minha mãe, assistente social, também professora da universidade. Então, eu tenho pai e mãe professores em Juiz de Fora. Tenho 2 irmãos, ambos médicos também. Legal. Tenho uma irmã mais velha, neonatologista, um irmão mais novo, otorrino. E formei em Juiz de Fora. Juiz de Fora, na época que eu formei, era a 2ª, hoje é a 4ª cidade de Minas Gerais. Uma cidade universitária, com uma bela universidade, um grande campus universitário. Depois de Juiz de Fora, fui fazer a minha residência. É até curiosa essa parte. Vou falar rapidamente. Fiquei 6 meses em Brasília, aquela época, 1994, 1995, e num hospital que era de prática clínica. E ali eu vi, com 3, 4 meses de residência, que ali eu estava mais distante do meu sonho de ser professor. Saí da residência, aí já inquietude, né? Fiz a prova para o UFMG e fui para o UFMG, fiz a residência lá de pediatria, depois de pneumologia pediátrica, e iniciei a minha formação para ser professor, fazendo mestrado. Nessa época do mestrado, aí nós estamos falando do ano de 97, 98, estava na época da criação da Faculdade de Medicina da Unifenas, que é da cidade de Alfenas, mas em Belo Horizonte. Então, foi uma época muito privilegiada que eu, enquanto pneumologista, fazendo a minha carreira de pneumologista, comecei... Já estava na Federal? Não estava, estava fazendo mestrado. Tá. Fazendo mestrado na só Federal. Na Federal, porque na Federal tinha que ter doutorado. Sim. Aí participei da criação do curso de medicina da Unifenas no método PBL, fazendo mestrado. Porque aí já era aceito, né? Sim, mas é legal você falar isso do PBL, porque o que a gente vem falando muito aqui, né, no EducaCast, é sobre metodologia ativa de ensino. Sim. E provavelmente, quando você começou isso, foi lá na origem do PBL, como começou a UEL, a FAMEMA, no mesmo momento que estava começando, aquele PBL tradicional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso já não é a mesma coisa hoje em dia, né, Cássio? Então, fala um pouquinho. Então, só finalizando essa introdução do background ali, eu vou falar um pouquinho de como é que foi essa experiência e como é que ela foi rica. Sim. Então, eu tive essa experiência na Unifenas, e aí caminhando, fazendo o meu doutorado. Depois, tive essa experiência que eu vou contar um pouquinho melhor da Unifenas, e aí entrei como professor, né? Essa experiência, então, já caminhando na sua pergunta, depois vou caminhar um pouquinho no caminhar até chegar no pós-doutorado na Holanda. Foi uma experiência muito rica, que era o PBL raiz nessa época. Mas foi muito importante
aquela história dos 7 passos, de aprender a trabalhar, de chegar naquele momento eu já fazendo, nessa época, já doutorado na área, pesquisador na área de pneumo, e está lá discutindo fisiologia, discutindo temas assim nos grupos tutoriais, de temas que não era da minha zona de conforto, da qual eu atuava ali como um facilitador. Então, essa época da Unifenas foi muito legal. Nesse paralelo sempre de médico pneumologista, aí entrei depois para a UFMG e iniciei uma linha de pesquisa na minha área de pneumo, de asma e rinite. Tá. Eu tive um grande professor, meu amigo ainda, o professor Paulo Camargos, então fomos trabalhando em asma e rinite. O meu doutorado é uma coisa que me alegra muito. Nós ganhamos o prêmio, na época era um prêmio da indústria, prêmio Altana Pharma. Eram $20 mil. Que legal. 10 mil para a instituição e 10 mil para os autores. E aí eu cheguei para o meu orientador e falei, ô Paulinho, esse $10 mil para a instituição, se for 20, vai ser possível essa instituição criar um centro de asma de difícil controle, vamos doar tudo. E naquela época eu estava pelejando ainda, começando a carreira. A vida, né? E aí eu falei, vamos doar esse $20 mil para a universidade, e aí foi criado esse, com o prêmio do meu doutorado. Que legal, parabéns. Que era uma coisa muito inovadora na pneumo, que era aqueles aparelhos espaçadores. Sim. E aí a gente criou a tese que se aquele medicamento da asma, o paciente usasse o espaçador, mas com a boca fechada, respirando pelo nariz, ele iria tratar a rinite e a asma com o mesmo medicamento, sem precisar. E mostramos que foi eficaz e teve uma repercussão mundial. E fui caminhando, publicando, depois com mestrando, doutorando e tal. E estava super satisfeito até 2013. E fazia assistência também? E fazia assistência. Eu tenho um consultório, trabalho no Hospital Vila da Serra enquanto pneumologista e já professor. Pediátrico. Pneumologista pediátrico. E aí já confortável na minha vida, tranquilo, publicando, com mestrando, doutorando. Aí eu falei assim, peraí, meus meninos na época tinham 8 e 10, eu falei assim, esses meninos estão precisando de uma experiência diferente. Aí estudei, aí aquela minha experiência lá na Unifenas de ter conhecido o pessoal de Maastricht que implantou o currículo, eu fui para Erasmus University com a família e tudo, morei, depois já de 13 anos de universidade, morei 1 ano na Holanda, em ensino médico, em pesquisas, daí que vem a nossa conexão, assim, em raciocínio clínico. E desde 2013, eu que já estava satisfeito lá com as minhas publicações, tenho mais de 100 publicações na área de pneumo, eu venho publicando e orientando em ensino médico. Então, por exemplo, assistindo os podcasts anteriores, na hora que eu vi o Fabrício, contando do doutorado dele, como que foi o doutorado dele, como que foi a publicação agora da experiência do paciente 360 com VCBL, aquilo ali me dilata as coronárias, me dá uma alegria enorme de ver pesquisas em ensino médico acontecendo. Então, vocês estão de parabéns, Fabrício está de parabéns, você está de parabéns. Muito legal, mas, Cássio, essa história é muito bonita e é uma história que traz bastante aprendizado, tá, para a gente, e principalmente para quem está nos assistindo. Mostrar a mistura de assistência, né, e docência ao mesmo tempo. E você falou uma palavra muito importante, preparatório. Eu estava me preparando para ser professor. Então, muito do que acontece hoje, a pessoa ela vira professor do nada, muitas vezes. Sim. De uma história, né, de uma história que é um bom médico, um bom assistente, e uma universidade o chama para ser professor, e ele tem uma residência, tem um mestrado. No mestrado a gente não aprende a ser professor, na verdade. Sim. Não é aí que a gente aprende a ser professor. Eu fiz mestrado, doutorado. Não é lá que a gente aprende a ser professor, a não ser que você faça um mestrado, doutorado em educação para aprender. E tá esse gap aí. Como é que você enxerga hoje, com tanta tecnologia, com tanta necessidade, tanta ferramenta, desde raciocínio clínico, você mesmo tem aí desenvolvido o Empro. Como é que você conta um pouquinho disso? Como é que você vê o presente e o futuro da preparação de professor? Então essa pergunta é excelente, porque eu também fui dessa maneira, né? Entrei, fiz lá meu mestrado, doutorado. Eu tive até, voltando lá no professor Ibiapina, esse privilégio de ter um pai professor, né? Que sempre
Na época lá, eu já aluno, ele era um professor que já falava do tom de voz, Sim, da hora de você falar mais alto, mais falar baixo. mais baixo, fazia uma pausa, um silêncio. Então, ele já era um professor que, nessa época, ensinava. Eu lembro do meu pai, professores assim, candidatos a professor, que iam lá para fazer o sumário, o roteiro da aula. Então, ele já Sempre criava aulas expositivas na época, aulas né? positivas. Depois nós vamos chegar nessa hora aí, que eu acho que existem ferramentas que a gente pode capacitar e melhorar esse professor na aula expositiva. Mas, falando desse meu caminhar, né, dessa minha linha do tempo, né, voltei da Holanda, essas motivações com pesquisas em ensino médico, e aí eu sempre quis melhorar essa capacitação docente. Aí, num primeiro momento, eu criei uma disciplina na pós-graduação, chamava-se Como Ser um Pesquisador em Ensino Médico, que Lá na era Federal. lá na Federal, disciplina da pós-graduação. Uma disciplina inspirada no modelo Harvard, que tinha casos da semana, inspirado em coisas assim arquitetônicas, num belo estúdio, com o pé direito, com uma iluminação bonita, Manuel, Canezinho e Cássio vai conversando Muita sobre metodologia ativa. muita metodologia ativa, fórum de discussão, esses em Harvard. E aí eu quis trazer essa experiência para o UFMG. Então, criamos essa disciplina, só que era uma disciplina isolada de mestrado e doutorado, que exigia uma dedicação, porque o estudo online não quer dizer que é tranquilo, né? Não. Tinha 3 a 4 horas de dedicação para cumprir as tarefas. E eu tinha mais de 40% de desistência, porque a pessoa matriculava lá só por causa do crédito. Então, fiz isso alguns anos e depois amadureci para esse sonho máximo. Porque eu poderia estar muito satisfeito com a minha atividade lá, com a minha família. Agora meus meninos já têm lá 22, 19 e tal, eu tranquilo, mestrado, doutorado, orientando mestrandos, doutorandos, mas eu falei assim, eu queria dar minha contribuição, que eu fui lá para a Holanda, estudei tanta coisa diferente, vamos tentar. Fez o pós-doutorado lá? Fiz o pós-doutorado lá, ensino, tanta publicação. Podia ficar feliz com essas publicações de mestrandos, doutorandos, mas eu falei, vamos oferecer aqui no Brasil um curso com a qualidade de Harvard para os professores, para a capacitação docente, que foi até os outros entrevistados aqui do podcast, sempre terminava a conversa com o conselho da capacitação docente, da humanização do atendimento. Uma carência não só no Brasil, mas mundial, né? Mundial. Então, criamos o curso Educação Médica Profissional. É um curso que tem essas tarefas. O EMPRO, né? O EMPRO. Até nós amadurecemos um pouco, que ele tem uma aula dialogada, que ele, misturando um pouquinho de storytelling, jornada do herói, nós criamos um personagem, que é o Dr. Jefferson. Envolvendo ensino médico. Um pouco lúdico. Um pouco lúdico. Então, sempre tem o nosso personagem, o Dr. Jefferson, que tem sempre um desafio. Tá. Um desafio inicial, por exemplo, para pequenos grupos, grandes grupos, aí tem a semana de aprendizagem ativa, tem semana de raciocínio clínico, tem semana de neurociência. Aí, nessa mesma... E é híbrido ou presencial? É híbrido. É híbrido. É híbrido, as mesmas 3, 4 horas semanais. O caso da semana que... talvez até por inspiração do meu pai, eu gosto muito de escrever. Sim. Então, gosto muito do storytelling. Criamos personagens que tem aqui, que aí vão... a pessoa vai se divertindo. No museu, tem o rooftop do aeroporto Santos Dumont, tem um museu em Belo Horizonte, tem um restaurante, e vai contando o caso. Tem os artigos para a pessoa ler, por isso que o Rodrigo, né, o cofundador aqui, ficou encantado com o curso e participou. E existe um feedback semanal, que aí eu faço de cada aluno. Rodrigo, na segunda-feira, começou, tal. Então, eu faço esse feedback e acompanhamento semanal, e o curso já foram oferecidas 2 turmas, gente do Brasil inteiro. E lá em Belo Horizonte? Na verdade... É híbrido. Né? É híbrido. Então, nós gravamos aqui no estúdio em São Paulo as aulas dialogadas. Só tem uma atividade que é muito legal, que é o seminário final, que aí ele continua sendo híbrido também, que ele aí é num estúdio, nesse padrão aqui,
É um pouquinho maior, porque aí tem a sala que os participantes que são de Belo Horizonte vão. Tem alguns que são outros, nessa última turma, tinham do Rio e São Paulo que resolveram ir no presencial. Mas Sim. também teve gente de Joinville, Que legal. Brasília, Goiânia. Teve uma professora de Eldorado do Carajás. Que legal. Professora. E com essas iniciativas de pessoa física, né, das pessoas querendo melhorar. Eu acho que o Empro ele tem muito potencial para uma universidade, porque a gente está aprendendo. Sim. Né? Então tem o núcleo docente lá que tem que cuidar do currículo, que tem que cuidar de como que vai gerir o currículo, mas essa capacitação docente, com essas 12 semanas, que dão mais de 45, 50 horas de capacitação, é um curso inédito no Brasil. E cuidar do professor é tão importante quanto cuidar do aluno, né? Porque, na verdade, a gente acaba vendo, se a gente, numa universidade, em qualquer instituição, se a gente não cuida dos nossos colaboradores, ou seja, não cuida do professor, dando toda a capacidade da formação dele, eu não vou conseguir exigir ou pedir para o meu professor que ele atinja, que esse aluno atinja um nível que eu queira, né? Porque esse professor não está no nível que eu também espero que ele esteja, ou esse colaborador, né? Acho que vale não só para professor, mas vale para empresas também, né? Mas eu estou falando aqui de universidades. Então, assim, como é que você vê isso? Por exemplo, nós não tivemos isso, né? Nós não tivemos isso, porque não existia cursos, não existia... Era muito pouco do que se falava em ensino. Pouco, não existia pós-graduação em educação, era muito pouco, estava começando, existia poucas universidades, você pegava McMaster no Canadá, Maastricht na Holanda, a própria Harvard fazia um pouco, mas poucas universidades no mundo falavam em educação, né? E agora a gente tem aí ferramentas como o Empro, né, que já pode oferecer isso para uma universidade, e você mesmo falou, a universidade não se preocupar muito, se preocupar mais com os alunos e poder deixar esses professores, né, um pouco mais livres para fazerem um curso, né? É difícil a universidade tomar o seu tempo com as duas coisas, né? É muito difícil. Exatamente. E agora nós temos o desafio da geração alfa, que é uma geração totalmente conectada, que o professor ele tem que estar sempre antenado com as novidades, com inteligência artificial, com as coisas novas que estão surgindo na comunicação. Não adianta o professor querer ir contra esse novo perfil do aluno da geração alfa, que aquele aluno ele é interessado, mas ele é disperso, ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas, por outro lado, ele gosta da humanização, ele gosta da empatia. É meio paradoxo, né? É um paradoxo. Mas... Ele gosta da aula expositiva, né? Sim. Ele gosta. Você pode perguntar que ele não gosta? Ele gosta da aula expositiva. Ele gosta da aula expositiva. Ele quer a coisa mais pronta. Assim. Pronta, que não é o ideal, né? Sim, de maneira nenhuma. Até aproveitando esse momento agora importante do aluno, para você, aluno, que está nos assistindo... Ou professor, né? Ou professor que conheça, né, que trabalhe com o paciente 360, um conselho que eu dou para os alunos. Temos aqui um livro do Robbins de patologia, a importância que nós temos do estudo da fisiopatologia, de aprofundar o conhecimento da doença. Isso, caro aluno, isso você não vai perder nunca. E você, professor, não desanima, não esmoreça. Crie ferramentas, estratégias, né? Tem tanta coisa. O paciente 360 é uma que estimula o raciocínio clínico, que estimula o aluno a estudar, a conhecer aquela doença profundamente, conhecendo a fisiopatologia. Essa eu acho que é uma mensagem assim, que eu gostaria de deixar para o aluno, para o professor, que eu acho que tem ferramentas, da mesma forma que eu falei que o meu pós-doutorado de raciocínio clínico, ele conversa diretamente com a atividade do paciente 360, que é para estimular o raciocínio clínico, que é para oferecer para a universidade aquele caso que às vezes vai correr perigo daquele aluno não ver naquele estágio, naquele ciclo. E falando de humanização, eu tive agora no congresso americano de simulação e foi bem no IMESH, agora em Orlando, e foi bem interessante. A gente estava conversando com o pessoal da Universidade de Miami, apresentando até o paciente a eles. Existe um grande desafio hoje para nós, professores, né? O desafio entre a tecnologia e a humanização, que você acabou de falar. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu... esse monte de tecnologia no nosso ecossistema, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem auxiliar de enfermagem, enfermeiro, PI, que é Physician Assistant,
Nós temos um monte de paralelos ao médico, e o médico chega com o paciente, ele fica 3 minutos, ele não pergunta como vai a sua família, ele não pergunta para o paciente como vai, como é que você passou a noite passada, como está a tua cabeça, né? Ele não faz nenhuma anamnese, nenhuma pergunta afetiva em relação, né, a esse paciente. Isso, ele vai especificamente no alvo da doença que os assistentes passaram para ele. Como é que você enxerga isso? Como é que a neurociência pode ajudar? Me fala um pouco como é que você, até no EMPRO, como é que você aborda isso? No EMPRO a gente tem uma estratégia lá que chama, um dos módulos chama consulta centrada no paciente. Aí nós temos um modelo de Calgary-Cambridge, que aí vai estudar não só o modelo biológico da doença, mas o psicossocial também, tentar ouvir o paciente. Tenho lá um vídeo, né? Isso eu trabalho muito com meus alunos na UFMG, tem no Educação Médica Profissional, vídeos para gerar empatia nos alunos, né? Tem um vídeo da Universidade de Cleveland, que é muito bonito. Tem documentários aqui produzidos no Brasil. Eu tive um professor de semiologia, que é um desses professores míticos também, que é o professor Ricardo Bastos, que tem um vídeo de um grupo chamado Medicina Intuitiva, que se chama Já Pensou Se Fosse Assim? E o segundo vídeo, que se chama Um Violinista no Telhado. Imagina um violinista no telhado, que é o desafio do médico nos dias atuais, o desafio do médico no 3º milênio, que é conviver com essa situação. Então, o meu conselho é não desistir de ensinar a humanização, com vídeos, com discussão de casos, com o modelo de Calgary-Cambridge nas consultas, que eu acho que nisso, aí nós vamos ter uma consulta centrada no paciente, mostrar as vantagens da consulta centrada no paciente para esse aluno, para esse médico, e isso, assim, gera uma satisfação enorme, assim, nos alunos ao descobrir aquilo. Nós tivemos agora um exemplo, isso está fresquíssimo, isso foi no dia 6 agora de janeiro, eu fiz uma atividade numa disciplina nova que eu comecei lá, que eu botei os professores para frente, falei, vamos fazer um seminário final, pessoal, vamos fazer simulação, vamos fazer... Aí teve aluno que tocou saxofone. Que legal. Tocou saxofone para mostrar a importância que vocês, pessoal, dando ferramenta para eles, alunos, eles vão responder. Sim. E eles estavam lá com um método que não gerava a criatividade deles. Eles fizeram simulação. Teve uma aluna lá que fez uma mãe, aí eu brinquei que depois que terminou meu feedback, eu fiquei analisando a suposta mãe, que tinha um perfil assim muito controlador. Os alunos ficaram apaixonados com aquela dinâmica diferente, numa manhã que eles falaram, professor, você tem que conversar com os outros professores para ver se as outras disciplinas, a clínica médica, a cirurgia, faz um negócio desse, que a gente quer isso. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente vê, não só, né, a gente vê pouco disso no Brasil, e a gente vê muito isso fora, na Holanda, a gente vê muito disso nos Estados Unidos, o que a gente fala de arts and science, né? Ou seja, você coloca junto essas pessoas nos primeiros anos, numa faculdade de medicina, que é no pre-med, nos Estados Unidos, na Europa também tem isso, você faz esse aluno criar uma personalidade um pouco mais empreendedora, mostrando para ele esporte, música, mas sempre conectado à medicina, sempre conectado ao que ele vai ser como profissional. Sim. E isso talvez falte um pouco. Como é que você vê isso no Brasil? Esse é o ensino no dia a dia do professor, por exemplo, da empatia, por exemplo. Terminando o semestre passado, uma paciente era para chegar às 7 horas, ela chegou lá às 9. Aí, assim, às vezes a secretária não estava muito bem-humorada. Eu falei, calma, é porque ela mora longe, o ônibus não passou. Aí depois, no final, o pessoal, nós atendemos esse caso, mas eu quero conversar sobre essa situação aqui. Que legal. Olha como que nós fomos empáticos com aquela mãe, que falou que perdeu o ônibus. Então, o ensino da empatia vai nesse exemplo também. Formidável, porque isso não existe no dia a dia. Não é, então o professor tem que estar antenado para isso. Eu falo também da importância de... E o aluno, às vezes, não dá importância para isso, se não vier do professor. Sim. E isso não vai vir numa máquina. Não vai. Isso não vai vir. Então, daí que vai ensinar do currículo que vai fora do currículo tradicional. Assistir filmes, ler livros, né? Pet Adams, filme, Xamã, que é daquela série do Físico, Sim. que é um estudante de medicina que lida
com desafio físico, nem vou contar para a nossa audiência, não, para motivar a leitura do livro Xamã, que eu falo que todo estudante de medicina, todo médico deve ler o livro Aí Xamã. fica a recomendação, então, o livro Xamã, né, para todos os estudantes e professores e médicos. Trabalhar vídeos com os alunos e botar em prática no dia a dia, botar essas situações. Você acredita uma coisa? Eu estava lá, agora, semana passada, lá em Orlando, e aí a professora da Universidade de Miami, a vice-dean, a vice-reitora de acadêmica, virou para mim e falou assim, então, Manuel, me fala uma coisa, formidável, eu estava apresentando a plataforma, o paciente, ele falou, maravilhoso, olha, eu nunca vi isso, humanização, paciente real, mas nos casos clínicos, que você conversa com o paciente, vocês têm perguntas que às vezes o médico que está fazendo, ele pode perguntar ou falando ou digitando, qual a relação sua com o seu marido no momento? Olha que interessante. Sim. Não simplesmente perguntas do diagnóstico da doença. Sim. Porque é o que você falou, se a gente não tiver uma cabeça positiva, se esse paciente não tiver um pensamento positivo, se ele não estiver bem, Sim. essa doença dificilmente vai ter aderência à medicação, dificilmente vai ter uma série de fatores que vão estar envolvidos no processo. Então, Sim. isso que nós estamos falando talvez é uma falta que acontece muito fora, principalmente nos Estados Unidos, eu acho. Sim. No Brasil, a gente, como é latino, talvez a gente tem um quê mais... Mas estamos esquecendo também, né? Com certeza. Mas a gente não pode desanimar, tem que estar sempre tentando motivar isso. Motivar esses temas, trazer de volta à tona. Por exemplo, no Educação Médica Profissional, nessa semana nós conversamos sobre genograma, que legal. Conversamos sobre personalidades, porque das 9 personalidades, aí é o Eneagrama, né? Das 9 personalidades, o médico ele deve se adaptar. Ele deve ter um mindset em crescimento para se adaptar naquela personalidade X. Às vezes aquela pessoa, igual eu, assim, que chega com a folhinha para anotar as coisas, para não esquecer. No papel também. Então, você tem que ouvir aquela família, que se você bater de frente... E o mais importante que você falou também da professora dos Estados Unidos, que é sempre ouvir, ver o que está afligindo, que é a consulta centrada na pessoa, dar aquele momento de espaço, como é que está em casa, como é que está a família... E como, assim, uma dúvida que a gente vem, que a gente passou por isso, né? Quando a gente tinha lá os 25 anos, ou 23 anos, 24 anos, estava na faculdade, a gente queria muito aprender a receitar, né? A gente queria muito droga, Sim. tratamento, e é muito difícil você, naquele momento, você dar um break no aluno e falar, não, eu preciso te ensinar a empatia. Sim. E ele vai falar assim, mas como você vai me ensinar a empatia? Isso eu já sei. Sim. No teu curso você falou que você tem um momento disso. Nós temos um momento próprio, um módulo só de consulta centrada no paciente e é como a forma que o adulto aprende. Então, é um vídeo, é um texto. Androgagia. São interações, né, no fórum. Ele vai escrever o seu resumo, a sua impressão principal. Então, a Educação Médica Profissional ele trabalha muito isso. Ele trabalha a consulta, tem um módulo de raciocínio clínico, tem um módulo de educação. Que legal. Nessa área de consulta centrada no paciente, e tem outro módulo de oratória, de como o adulto aprende. Então, eu acho que o professor ele tem que estar sempre antenado. E voltando àquele meu exemplo do seminário dos alunos, é colocar em prática a criatividade desses alunos. E uma coisa que até a professora Ana, que você entrevistou aqui, e eu concordo muito com o que ela falou, o professor, às vezes, ele fica inibido porque ele eu não conheço essa dinâmica, eu não conheço a tecnologia, igual ela falou, e aí ela acha que a professora Ana, que é a referência em laboratório de simulação, que ela tem que conhecer tudo. E ela falou que não é assim, né? Tem a equipe de apoio e tal. Então, assim, coloque o seu aluno à frente, ele vai dar conta, né? Estimule ele, igual esse seminário. Era o exame, eu acho que era do aparelho locomotor. Eu quero que vocês vão fazer uma simulação, o seu grupo vai ser a simulação do exame do aparelho locomotor. E eles fizeram lá, como se estivesse aqui no estúdio aqui do Paciente 360, seria uma super gravação de aluno de 5º período de medicina. E usar a tecnologia. Agora a gente falou da empatia, da humanização, que se perdeu muito ao longo dos anos, né, no curso de medicina, mesmo apesar das tentativas. Mas a gente tem outro grande desafio, que é introduzir a tecnologia a esse professor. Né? Sim. O professor, para ensinar empatia, ele mal tem tempo, coitado, né? Muitas vezes de ensinar
a doença, de ensinar naquela correria da universidade, naquela correria que tudo se passa. E se você não tem uma disciplina de empatia, se você não tem um Sim. momento para fazer isso, e a tecnologia? Como é que você enxerga isso no próprio Empro ou fora? Como é que você ensina esse professor a se acostumar com a tecnologia? Por exemplo, não precisa ser o paciente, tem várias tecnologias aí que Sim. hoje são necessárias de ser usadas pelos professores. Como é que você enxerga isso? Sim, por exemplo, no nosso curso Educação Médica Profissional, mas Rava costuma fazer isso também, nós criamos uma semana que chama Introdutória. É uma semana que é só para ele se ambientar com a plataforma, quem tem dúvida no login. Sim. Então, a gente começa com esse nível de preocupação, que é ver se conheceu, O se básico sabe acessar, mesmo, o né? básico do mesmo. básico. Sim. Se apresentar, conhecer, tem um vídeo Logar, lá, né? logar, fazer coisas básicas. Então, a gente tem esse cuidado. E uma vez a gente por isso que a gente tem uma semana só para capacitar, e a gente tem lá no Educação essa preocupação com a tecnologia, de que ele fique à vontade porque nosso objetivo eu falo que meu sonho é que a educação médica profissional chegue em cada estado brasileiro, e que daqui a pouquinho ele chegue nas universidades. Porque eu acho que todo esse esforço e todo esse meu sonho, uma das coisas que eu gosto de falar é a seguinte: toda pessoa que eu encontro na minha vida, eu gosto que ela atinja o máximo de seu potencial. Sim. E eu conheço muitos médicos, muitos alunos que não atingem o máximo de seu E potencial. são diferentes estágios, né? Exatamente. Cada um tem seu estágio. Então, a gente, com relação à tecnologia, eu acho que, assim, do professor, eu acho que a gente tem que ter essa atenção, que não é só querer oferecer o vídeo, o material, tem que ter esse cuidado de ensinar como que fazer, ter paciência. Eu tive uma professora que eu fiz até 1 a 1 com ela para entrar, você vai entrar aqui, Sim. entra ali, entra nessa área, o sumário está aqui, você vai clicar aqui, vamos atualizar seu computador não está com esse programa, não está abrindo esse programa aqui. Então, é desse padrão. E cada um tem seu tempo. Mesmo quando a gente não tinha telefone celular, não tinha iPhone, cada um tem seu tempo que tem os early adopters, tem pessoas que demoram um pouco mais, e isso vale também para a tecnologia que vai ser inserida no ensino, né? A gente vê um pouco disso. Outras coisas que eu acho muito importante desses aprendizados que eu tive no meu pós-doutorado do ensino médico, da experiência lá na Holanda, é que eu acho que, assim, as tecnologias estão aí, mas muitas coisas do ensino médico que já são utilizadas há 10, 15 anos lá na Holanda, a gente não usa ainda. Por exemplo, eu que ensino semiologia para o meu aluno, eu faço uma estratégia que eu peço a seguinte coisa para o meu aluno, que eles fazem muito lá, eles começam a medicina lá, sim, a semiologia da anamnese. Você vai gravar uma anamnese com uma pessoa de sua confiança, seu pai, sua mãe, um tio, uma tia, pode ser colega. No final, alguns ficam assim meio, meu pai não quer gravar, minha mãe não tem tia. Eu falei, grava com seu colega. Você vai gravar em casa com o vídeo e vai me enviar, e tem um feedback estruturado daquela primeira anamnese. E eu tenho cada relato dos meus alunos que fala, professor, a minha mãe chorou, ela ficou emocionada de me ver atendendo. Bem legal, né? Foi muito legal aquele feedback estruturado que você fez e tal, da coisa que eu preciso melhorar. E são coisas assim básicas que eu aprendi lá em 2013, coisas simples de se fazer, que vão melhorar aquele aluno, que não são realizadas. Sim. Estratégias de raciocínio clínico, One Minute Preceptor, SNAPs, de contar caso. Sim. No curso lá, a gente via até muito depoimento de professor falando assim, eu já fazia mais ou menos isso meio no instinto. Porque são professores diferenciados, né? Sim. Mas a gente precisa ensinar isso. Sim. Então, a minha motivação está essa. Tem até uma outra frase que eu gosto, essa frase até não é minha, do Abílio Diniz, que com 80 anos de vida criou um portal de entrevistas chamado Plena, e até quando ele faleceu com 87 anos, que ele tinha o seguinte lema: ser feliz, aprender e compartilhar. Então, a minha alegria é estar podendo compartilhar todo esse conhecimento que eu tive lá do ensino médico, que ficar só em publicação lá no Medical Education, no Medical Teacher e tal. Foi legal, mas eu acho que trazer isso vai me deixar muito mais realizado de transformar a sociedade. E falar, assim, vamos falar em publicação, nós estamos caminhando para o final, falar em publicação. Eu queria, das suas publicações em ensino, Cássio,
que você tiraria aí de uma que você considera, uma publicação que você considera, na prática, a maior aplicação prática? Porque muitas vezes a gente publica e para a prática ela é pouco absorvida. Sim. Né? A gente fala, né? Uma diretriz às vezes demora 5, 10 anos para ser aplicada. Sim. Depois de um trial fase 3, né? O que é muito ruim. Né? E eu sempre trabalhei com essa aplicabilidade com metodologia ativa de ensino. Você, nas suas publicações de educação, o que você destacaria? Uma publicação que você... Eu acho que aí eu posso falar da minha linha de pesquisa em raciocínio clínico, né? Que é a reflexão clínica estruturada, que basicamente é uma tabela que tem um caso clínico, que é coisa que o professor já faz, que aí tem uma coluna que o aluno preenche, quais são os achados deste caso que corroboram com a sua primeira hipótese. Genial. Qual a segunda coluna? Quais são os achados que não corroboram? E a terceira, quais os achados esperados que não estão presentes nesse caso? E o aluno faz isso com a primeira hipótese e com 2 diagnósticos diferenciais. Para poder estimular seu raciocínio clínico. É até muito do que o paciente 360 trabalha, que tem lá um livrinho lá que eu estudei também, que trabalha exatamente isso. E para não falar de uma, falar só a segunda, que é um editorial que me deu muita alegria, que eu fui o convidado da América Latina. Que legal. Tinha só eu da América Latina. Que legal. Que eram dicas para quem quer começar no ensino médico. Aí eu dei umas 5 dicas. Que importante isso, hein? As principais são, primeiro, atentar para aquele artigo sempre naquele parágrafo de limitações, que às vezes ali ele dá uma dica de uma possibilidade de pesquisa futura. Sim. A outra é ter um bom mentor para estar discutindo. Sempre, né? Sempre. A outra coisa que eu falei é que educação médica, ensino médico, parece uma corrida. Né? Os primeiros quilômetros são mais difíceis, mas a partir dali você vai se acostumando. Então, fazer um glossário de termos, dos termos em educação médica, e com o tempo aquilo vai se tornando prazerosa. Porque tem muitos termos mesmo. Né? Sim, tem demais. Educação, simulação, tem muitos termos. Né? E o conselho final, que aí muita gente, até o editor do Medical Education, elogiou muito a minha frase, que foi lá em inglês, né? Mas era algo assim: trabalhar com aquilo que você gosta e poder propiciar que outras pessoas cresçam não tem preço. Então, você estudando, se aprofundando no ensino médico, criando uma comunidade igual a gente está criando no Empro, uma frase de uma aluna da turma 2 do Empro que falou assim, que é conhecimento trazendo felicidade. Então, eu acho que você estudar, aprender, se aprofundar, dá uma alegria enorme na gente. Conhecimento trazendo felicidade, isso é muito legal. Porque acaba transformando, né? Transformando. Sim. E todo aluno que sai de uma universidade com mais conhecimento, ou sai de uma aula, ou sai de um tutorial, ou sai de uma simulação, ou sai de um atendimento numa plataforma, acaba ficando muito mais satisfeito e para aplicar aquilo no dia seguinte, né? Onde ele for aplicar, né? Sem dúvida. Mas muito legal. Mas, Cássio, eu queria aqui também fazer uma última pergunta para você, já chegando ao final. Perguntar, assim, primeiro você falou do aluno. Você falou do aluno que você recomendaria para o aluno, né? Claro que tem uma série de coisas que você recomendaria, mas em relação à fisiopatologia da doença, ele sempre está focado e o professor também está olhando nisso. Em relação ao professor, como é que você enxerga, se pudesse deixar um recado aí para esse professor que está em formação ou que não está em formação, né? Porque às vezes colega era médico e foi chamado para uma universidade. E entrou numa universidade e ele vai ter que começar a dar aula, né? E vai ter que entrar no currículo da universidade, que é o que muito acontece, né, Cássio? Você está nos seus 25, 30 anos, você acabou a tua residência e uma universidade te chama para dar aula na especialidade, em cardiologia, em neuro. E o que você deixaria de recado para esse professor que é chamado para começar uma carreira docente? Então, como eu falei, os outros... Fazer o EMPRO eu já sei. O EMPRO é com certeza, porque eu acho que assim, ele vai ter esses elementos que eu dou conselho para o professor. E o EMPRO, só digitar lá EMPRO no site, tem o site, www.educacão, né? Educação Médica Profissional.com.br. Ele já sabe lá quando vai ter curso. Já sabe, tudo. A próxima turma agora Legal. é no final de março. Importante isso.
Então, todo mundo que quiser entrar no Empro, que é um baita curso que o Cássio já está colocando aqui. Que é aprender aprender a como trabalhar com essa geração alfa, né? Aprender essas terminologias. Multimodal, né? Multimodal, aprender a fazer storytelling, jornada do herói, mistura de atividades, né? Igual esse seminário, que era uma atividade com simulação, tecnologia, né? Não ter medo da tecnologia. O professor não precisa ter medo, não precisa saber tudo. Ele tem que aprender a falar, não sei. Eu fui um dos pioneiros lá na UFMG em mapas conceituais. E, assim, os alunos faziam melhor do que eu. Sim. E os professores, meus colegas, não queriam adotar essa tarefa porque não sabiam fazer. Eu falei, põe o seu aluno para frente, que ele vai conseguir fazer. E essa minha paixão pelo ensino médico, de estar capacitando, de estar fazendo a pessoa atingir o máximo de seu potencial, eu queria, já que você falou muito de artes and science, eu queria terminar com uma pequena mensagem, que é uma poesia, que é o que eu queria trazer nessa conversa hoje e motivar a todos, é o seguinte: se não houver frutos da nossa conversa, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Muito bom. Que essa semente, essa poesia é do Enfio. Fico até emocionado, porque eu acho que assim, essa raça, essa disposição de trazer o conhecimento, ela é uma energia muito grande, né? Total. Então, assim, por isso que eu me emociono de falar que eu queria transmitir essa energia, essa vontade de ensinar, e não percam isso, pessoal. E pode se emocionar, Cássio, porque aqui é o lugar, e eu sempre costumo falar, eu me sinto muito mais médico ensinando milhares de colegas a atender melhor, a participar melhor e a salvar mais vidas. E todo time seu do Impro, e todo time que seja do Paciente 360, e de empresas, e de universidades, e colaboradores, de professores, né, podem se sentir da mesma forma. Eu acho que é muito legal o que você falou, né, eu deixo aqui, pessoal, né, essa mensagem do Cássio Biapina, né, bem emocionante, e uma pessoa com uma carreira formidável, né, que colocou aqui um pouco de arte, ensino e ciência, né, nessa história magnífica, não só de como profissional, de educador, mas também de vida. Obrigado, Cássio, e espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes. Se Deus quiser. Vamos em frente, pessoal, inspirado aqui pelo trabalho do Manuel Canezin, Rodrigo, Fabrício, Paciente 360, e vamos revolucionar a nossa sociedade, trazer uma medicina de qualidade para o Brasil, que nós podemos ser exemplo para o mundo, também no ensino. Obrigado, Cássio.